A medicina oriental, ela engloba não somente a MTC. O que é a MTC? A medicina tradicional China. Ela engloba a medicina Ayurveda, ela engloba as terapias japonesas, também as terapias coreanas, não? Então, o que nós poderíamos fazer é se enfocar mais na medicina tradicional China, tá? Que creio que é isto que você está buscando, está querendo, não? A medicina tradicional China é uma medicina muito antiga, tá? Tem relatos de mais de 5.000 anos. É uma medicina que trabalha em cima da observação. Foi uma medicina que nunca trabalhou em cima de radiologia, tá? Como a medicina ocidental. É uma medicina que tem muita clínica, tá? Os tratamentos são muito efetivos. As terapias são consagradas. Os tipos de terapia que você aplica, principalmente o lado da acupuntura com a moxibustion, tá? E a herbologia, não? Os diagnósticos com a medicina tradicional china são diferenciados do diagnóstico. Vamos comparar a medicina ocidental com a medicina china. Porque se formos comparar com o oriental, teria muita coisa, porque entra a Ayurveda, que é outro tipo de medicina, que é indiana, é outra coisa. Então, veja bem, hablamos de diagnóstico, tá? Quando vamos diagnosticar um paciente com a medicina china, nós todos usamos o pulso. Mas quando usamos o pulso, não usamos somente para contar quantos batimentos tem na artéria radial, tá? É outro tipo, nós usamos 3 dedos, tá? E usamos 3 órgãos, superficial e profundo. Nós vamos avaliar órgãos, tá? Utilizamos a glosodiagnosis. O que significa isso? O diagnóstico através da língua, tá? Esses órgãos estão dibujados na língua, na parte superior da língua, desde a punta até a base da língua. Então aí nós vemos todos os órgãos. Então podemos ver normalmente por que tipo de saburra, que tipo de lesão tem a língua, o color das saburras, tudo isso nós vamos incluir no diagnóstico, entende? Então aí são 2 coisas diferenciadas da medicina alopática, da medicina convencional. Podemos observar o paciente através dos colores, dos signos que dá a pele do paciente, a unha, o pelo, os olhos. Nós observamos os colores. Nós observamos o olor do paciente, que olor ele está transmitindo, tá? E também utilizamos a palpação. É diferente da semiologia e a semiotécnica aplicada na medicina convencional. Entrando um pouco nas teorias básicas, tá, Rony? A gente utiliza, nós outros utilizamos os 5 elementos para ser diagnóstico, como fisiologia, tá? Nós utilizamos os canais de energia, tá? Nós outros podemos utilizar, Rony, as substâncias na medicina china, tá? O qi, o shui, o yin, todas essas substâncias. E a observação, os dibujos, é muito importante para a medicina china. Quando vamos diagnosticar, nós temos que ver o superior, o inferior, o anterior, o posterior, quando é yang, quando é yin. Nós outros temos o yin e o yang, que é a base da medicina china, não? Nós outros temos muita coisa na medicina china realmente para ser explorada, explotada, não? Conversada, debatida. Agora, a noção general da gente, da população, é que a medicina china é uma medicina de agujas, de acupuntura, não é essa? A medicina china utiliza uma massagem conhecida como tuina, que é muito eficaz na mão de um esperto, utiliza a ventosa terapia, utiliza a herbologia, utiliza a eletroacupuntura, utiliza a digitopuntura, utiliza a moxiterapia,
que é através de cigarros, é através da artemícia, não? Principalmente para utilizar o calor. Então, se existe, na medicina tradicional china, existe muita coisa, pero não é simples de manejarla. Os estudos são muito amplios, né? Para você realmente ter uma formação em medicina china, bueno, você tem que ter pelo menos 5 anos, tá? Incluindo a teoria com a prática. O que eu chamo a atenção hoje sobre a medicina china é que há muitos esses cursos por internet, há muitos inventam coisas. Por exemplo, tu não pode jamais fazer um procedimento de punturas, de acupuntura por internet, tu não vai aprender isso por internet, não? Então, e muito cursos muito curtos, Rony, entende? Curso de 2 anos não dá para te manejar a medicina china. Medicina china, no mínimo, é 5 anos. Depois você pode fazer 3 anos mais de master, mais 3 anos de doutorado, tudo isso. E tem que conhecer, os términos são muito complexos, porque normalmente os términos se manejam em pinyin. Em pinyin, não em mandarim. Pinyin é diferente de mandarim, tá? Então vou dar um exemplo para você. Shui, sangue. Qi, energia, tá? São términos que normalmente não se maneja no Ocidente, são términos em pinyin. Então, tudo isso tem que ser observado, tem que ser analisado, entende? Que não é uma coisa tão simples fazer esses procedimentos, e normalmente aqui na América Latina os cursos são muito curtos. Então isso chama atenção a nível educativo, a nível de preparação. Mira, para você utilizar a terapêutica da medicina tradicional china, como a acupuntura, o moxi, todas as terapias, a herbologia, você tem que conhecer as teorias básicas, tá? Tem que saber o que é o yin yang, tem que saber o que é os órgãos zhang fu, os 5 elementos, tem que conhecer as substâncias, né? Principalmente tem que conhecer os canais energéticos. Quando falamos de canais energéticos, falamos de meridianos. Os meridianos são 12 meridianos, com 2 meridianos extraordinários, o Remai e o Dumai. Existem os meridianos curiosos. Agora, há 2 tipos normalmente hoje. O que está acontecendo? Há os meridianos clássicos, né? que é o normal, que são os 12 meridianos, com os 2 extraordinários. E existe os meridianos utilizados pela acupuntura Tan. A acupuntura de Tan é diferente da medicina, dos meridianos clássicos da acupuntura. É diferente. Então, como eu hablo, para nós chegarmos aí a manejar isto, é necessário ter um bom enfoque de patologia, de fisiologia, de teoria básica, de órgãos zhang fu, de 5 elementos, conhecer os 5 elementos. Por exemplo, tem que saber, por exemplo, quando habla de estômago. Vou dar um exemplo. Baço. O baço na medicina ocidental é um órgão hematológico. O baço na medicina oriental é um órgão que faz parte do sistema digestivo. É diferente a visão. Tá? E a medicina oriental, Rony, para a gente explicar bem, é que a visão e os estudos hechos no Ocidente de medicina tradicional china, ela é uma medicina aqui no Ocidente que os profissionais do Ocidente eles alopatizam muito a medicina tradicional china, querem alopatizar em pedaços, tá? Tipo a medicina ocidental, e não é assim. Por exemplo, quando você habla sangue na medicina tradicional china, o sangue é algo físico. Então ele é considerado yin. Mas para os chinos ele pode ser considerado yin, como ele também tem a parte yang, energética. Entende? Porque ele pode ser yin e yang ao mesmo tempo. Pero para a medicina, para um médico que tem a cabeça ocidentalizada, ele pensa que o sangue é shui e o sangue é sangue. E acabou, não tem parte energética, ele é físico, então ele é yin. E o chi, que é energia, o chi, que tem vários tipos de energia, tá? Ele é energia, ele é yang. Ele não é yin. Mas para os chinos ele é yin, ele é yang.
Então, essa medicina ensinada no Ocidente é uma medicina muito... se não está na mão de um profissional que conhece realmente, teve contato com a medicina china através dos chineses, como docentes, professores, e conhece realmente esta medicina, ela está muito alopatizada. Ela é uma medicina que vai se tornar alopática, entende? E a medicina china, ela tem uma diferença da medicina alopática, que ela trata o paciente por um todo. Ela não trata a enfermidade. A medicina ocidental, ela trata a enfermidade e não trata o paciente. A medicina china, ela trata a enfermidade e o paciente por um todo. Tá? É diferente o enfoque. Por isso que eu estou dando essas diferenças de pensamentos. Tá? E quando entramos naquela parte mais terapêutica, que é a acupuntura, que todo mundo fica pensando em medicina china, acupuntura, medicina china, acupuntura. A acupuntura é uma terapia que tu tem que conhecer bem e saber o que queres com a acupuntura. Porque eu já te falei, existe a acupuntura baseada nos 12 meridianos com 12 mas, o remai e o dumai, e existe a acupuntura com os meridianos, a acupuntura tan, que é outro tipo de enfoque. Tá? Até a terapêutica é diferente. Tá? Por exemplo, a acupuntura tan se baseia no espirro, se baseia na acupuntura distal, contralateral, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo, tu tem um problema, vamos dar um exemplo básico, na rodilha direita, tu vai tratar no codo esquerdo, são homólogos. Entende? Então é por espirro, é distal, é uma outra acupuntura. Então é diferente, não enfoque. Pero quando falamos de acupuntura, temos que ser, para chegar aí, temos que passar um largo trajeto para entender bem o que é acupuntura, que hace a acupuntura, tá? Por exemplo, a acupuntura já está provada que tem 2 efeitos: liberar neurotransmissores que ajudam a barrar principalmente o dolor, isto já está provado, e liberar os canais energéticos. Pode ser, se você, por exemplo, utiliza a acupuntura de tan, você não utiliza a técnica usada nos meridianos convencionais. O que seria isso? Tu, por exemplo, põe uma agulha, quando está utilizando a acupuntura de tan, você não se preocupa com tonificar, com dispersar. É diferente o manejo. Não? Então é uma ciência, Rony, muito ampla. A medicina tradicional china é uma ciência muito ampla. É importante, nós outros da área da saúde, médicos, eu sou médico cirurgião, também tenho uma licenciatura nessa área de medicina tradicional china. Para você manejar essa ciência, você tem que ser um profissional com muita ética, que tenha muito cuidado, principalmente quando tu hace acupuntura.